O Mutano, nas animações dos Jovens Titãs, sempre foi um grande amigo e que estava ali para ajudar todo mundo. É um personagem com um incrível coração e sempre estava querendo se divertir. Já o Mutano dos Jovens Titãs em Ação é mais brincalhão. Ele adora cantar e passar boa parte do seu dia com o seu melhor amigo Cyborg. Em Justiça Jovem, o Mutano ganha suas habilidades por causa da Miss Marty e se torna um valioso membro dos Renegados alguns anos depois. Apesar de ser meio cabeça quente, ele se torna um grande líder e uma inspiração para os seus colegas. Contudo, todas essas versões equivalem ao Mutano das animações. E o que muitas pessoas não sabem é a história do Mutano dos quadrinhos. E é por isso que a gente fez essa mega pesquisa da história do Mutano para passar limpo tudo que ele já passou nos quadrinhos. Esse é o vídeo com a história completa do Mutano, desde a sua criação, Patrulha do Destino, Novos Titãs, Novos 52 e Rebirth. É um vídeo que deu muito trabalho de fazer, então pessoal, por favor, já vai deixando aquele bate-like e o comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Então, bora começar! Parte 1, Origem e Patrulha do Destino. O Mutano, também conhecido como Garfield Logan, aparece em 1965 numa HQ da Patrulha do Destino. Todo mundo lembra daquele episódio do desenho clássico dos Jovens Titãs que o Mutano revela sua origem com a Patrulha do Destino. E bem, isso de fato é inspirado nas HQs, porque toda a origem do Mutano está intimamente ligada à parte final da run da Patrulha do Destino. Logo na sua primeira aparição, ele invade a mansão da patrulha e, quando é atacado, reclama que o seu cabelo vai ficar desarrumado. Podemos ver desde a sua primeira participação que ele é muito arrogante e convencido de suas habilidades. Ele está ali porque ele quer forçar a sua participação na equipe, porque ele não quer ficar em casa, já que o seu guardião legal é horrível com ele, mas a Patrulha do Destino não acredita nas suas histórias e pensa que ele é um mentiroso. E o ponto-chave desde as primeiras participações do Mutano é esse negócio que ele é muito arrogante e faz piadas inconvenientes. E isso faz com que a própria Patrulha do Destino não acredite nas suas histórias, mesmo quando ele conta a sua origem de verdade. Um outro detalhe é que nessa época o Mutano se transformava em animais, mas a sua cabeça permanecia levemente diferente. Nesse período, nas HQs da Patrulha do Destino, o Mutano frequentava a escola, a mansão da Patrulha do Destino e ficava na casa do seu guardião. E em todos os lugares, ele meio que abusava dos seus poderes. Como, por exemplo, aqui no colégio, na qual ele usa seus poderes para ganhar uma corrida e fica zombando no meio do caminho que ele está ganhando. E toda essa arrogância que o Mutano tinha nas primeiras edições era muito por causa que ele era infeliz. O guardião legal que cuidava do Mutano, ele era um péssimo guardião legal, que ficava falando pro Mutano que só tava com ele para ganhar o dinheiro dele ali. E tudo isso acabou moldando a personalidade do Mutano, dele acabar escondendo esses sentimentos dentro dele e querer mostrar, né, pra sociedade, pros amigos dele, pra Patrulha do Destino, que ele é uma pessoa muito forte e segura. Mas todas essas coisas estão um pouco relacionadas. Mas eventualmente ele conta a sua história para a Patrulha do Destino. Enquanto que ele estava com seus pais na África, ele acabou contraindo uma doença muito rara. E para conseguir salvar a sua vida, o pai do Mutano o infecta com uma outra doença para conseguir curá-lo. E o problema é que isso cria uma anomalia em seu corpo e o transforma nessa pessoa com pele verde, capaz de se transformar em animal. E algum tempo depois, os pais biológicos do Mutano acabam morrendo num acidente de bote. E ele, como uma pessoa que poderia se transformar em qualquer animal, acaba não conseguindo salvá-los. E, de certa forma, o Mutano acaba se sentindo culpado por isso. Mais tarde, ele seria adotado por essa pessoa que ele não gosta, e por isso que, eventualmente, ele se aproxima da Patrulha do Destino, que era aquela equipe onde só tinha um monte de pessoas deslocadas da sociedade. E ele faz de tudo para trabalhar com a equipe da Patrulha do Destino, mesmo às vezes indo contra as ordens do Dr. Niles Caulder. O Mento, que é um membro da Patrulha do Destino e vai ser muito importante para o Mutano no futuro, costumava chamar ele de Beast Brat, de tão chato que ele era. Mas, apesar de tudo isso, de desobedecer ordens, de ser arrogante,
o Mutano realmente tinha um bom coração e queria ajudar as pessoas. E é por isso que, eventualmente, ele é aceito dentro da Patrulha do Destino e até salva toda a equipe de uma morte certa. Depois de uma batalha legal para conseguir se desvincular do guardião legal dele, o Mutano se junta oficialmente à Patrulha do Destino e acaba morando na mansão e sendo adotado pela Elastigirl, né, a Rita, e pelo Mento, que naquele momento nas HQs eram casados. E assim, até o final da run da Patrulha do Destino, o Mutano vai melhorando um pouco suas atitudes com o grupo. Contudo, ele continuaria sendo aquele jovem arrogante que faz piada com todo mundo no grupo. No finalzinho, nas últimas HQs, ele acabaria conseguindo uma namorada chamada Jill. Só que logo depois, a HQ da Patrulha do Destino acaba sendo cancelada. E tem toda uma história que a Patrulha do Destino morre. E essa história que a Patrulha do Destino morre é extremamente importante para o Mutano, porque o Mutano ele não participa da morte da Patrulha do Destino. Ele fica vivo. E dentro do cânon da história do Mutano, isso vai afetar ele por muitos e muitos anos. Afinal, a sua mãe adotada, né, a Rita, a Elastigirl, estava no grupo da Patrulha do Destino que morreu. Enquanto que o seu pai, o Mento, não estava no grupo naquele momento e ele sobrevive. Então vejam só, o Mutano, nesse momento que ele foi criado em 65, 7, 8 anos depois, ele já tinha uma origem que perdeu seus pais biológicos e agora a sua mãe adotiva tinha morrido e ele fica apenas com o Mento. Só que o problema é que o Mento, apesar dele reconhecer o valor do Mutano, ver que ele era uma pessoa legal, a relação do Mutano com o Mento nunca foi boa. No final, todo esse episódio da Patrulha do Destino é um grande baque pro personagem, o que afetaria bastante a sua personalidade mais pra frente. E sim, isso vai resultar em mais piadas do Mutano e ele sendo um pouco mais inconveniente com seus colegas. Algo que seria extremamente comum nas HQs dos Jovens Titãs. E bem, depois da Patrulha do Destino, o Mutano fica algum tempo sem aparecer, mas surge numa HQ dos Jovens Titãs como um membro dos Titãs da Costa Oeste. E ele revela nessa história que trabalhou como ator para uma série chamada Space Trek 2022. E bem, não confundir esses Jovens Titãs da Costa Oeste com os Novos Titãs do Marv Wolfman. O Mutano fez parte dessa equipe dos Titãs. Alguns anos depois, aí sim foi acontecer uma HQ chamada Os Novos Titãs. E essa HQ era escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo George Pérez. E é aqui sim, com os Novos Titãs, que a gente vai ter a formação mais clássica que a equipe já teve. E é onde acontece a grande história do Mutano. E aqui a gente entra, né, na parte 2, Os Novos Titãs e a pós-crise. Imediatamente ocorrem grandes mudanças no personagem, como o fato de a partir de agora ele se chamar em inglês de Changeling e não mais Beast Boy. Além disso, os seus poderes se desenvolvem e ele agora consegue se transformar completamente em animais, até trocando perfeitamente o rosto deles. E o Mutano dentro da equipe dos Novos Titãs sempre foi aquele do alívio cômico. Ele que quebrava o gelo, fazia alguma piada naquele momento um pouco mais sério, e isso tinha muito a ver com o público-alvo da HQ. Porque eles só tinham vergonha, a HQ era para adolescente e por consequência as piadas que o Mutano fazia era de adolescente. E por isso tinha piadas infames do Mutano com a Estelar e com a Ravena, e sempre houve um foco muito grande nos interesses românticos dentro da equipe. E assim, ó, sem sombra de dúvidas, de todos os personagens, o Mutano era o mais sacana. Ele frequentemente cantava suas colegas, como quando a Estelar beijou o Robin para poder aprender o idioma dele, uma cena clássica que tem nos Novos Titãs. Imediatamente depois que acontece isso, o Mutano aparece e diz que ele sabe francês, chinês, tudo isso para tentar conseguir um beijo da Estelar. E obviamente ele acaba não conseguindo. Além disso, o Mutano é o primeiro Titã que vemos entrar na Torre Titã. Ele meio que acaba sendo o nosso guia para entender melhor essa base em formato de T. E um dos segredos do Marv Wolfman nas sagas dos Novos Titãs é que ele fazia uma saga focada num personagem e depois fazia uma saga focada em outro personagem. Só que no meio de cada saga, ele conseguia desenvolver os seus personagens de um jeito para ligar uma história com outra. E isso funcionava perfeitamente. E é basicamente isso, e a interação dos Titãs que fez essa daqui ser uma das runs mais históricas dentro da DC.
Na primeira saga, a ideia dele era desenvolver mais a personalidade do Mutano. Vimos ele fazendo piadas, ajudando a equipe, descobrimos um pouquinho mais sobre a relação dele com o Mento, né, o seu pai adotado. E sim, o Mutano continua sendo arrogante, como nesse painel que ele insinua que a Ravenna agrupou os Titãs porque lá no fundo dela, ela queria sair com ele e tinha vergonha de convidá-lo. Também é aqui que começa a grande amizade do Mutano com o Cyborg. Num primeiro momento, até o Victor se incomoda com as piadas do Mutano nas HQs. E numa das primeiras HQs dos Jovens Titãs, tem um conflito da equipe com a Liga da Justiça e o Mutano enfrenta o Batman. Inclusive, vira elefante para enfrentar ele. E assim, ó, isso não muda em nada a história do Mutano, mas eu achei relevante dizer que ele enfrenta o Batman e vira um elefante gigante para tentar derrotar ele. Uma outra coisa que chama atenção logo no início das HQs dos Novos Titãs são as roupas do Mutano quando ele não tá patrulhando. E que inclusive falam muito da época dos anos 80 de quando essa HQ foi escrita. E assim, ó, pra quem acompanhou o Mutano primeiro nas animações e depois olhando o Mutano das HQs do Marv Wolfman, porque foi isso que eu fiz pelo menos. Primeiro, quando eu era criança, assisti a animação dos Jovens Titãs, conheci esse Mutano, e depois eu fui nas HQs. E com certeza tem um choque, né, ao ver esse Mutano. Porque o Mutano usando roupas casuais é um negócio que eu acho que nunca aconteceu no desenho clássico. E ele usa umas roupas totalmente descoladas, que são bem legais, mas que você nunca esperaria ver isso do Mutano, sabe? E bem, uma coisa importante de dizer é que o Mutano, ele é o herdeiro da fortuna do Mento. E apenas contextualizando, o Mento, ele é rico. E todo aquele lore da Patrulha do Destino que eu comentei antes, ele continua valendo nessa história. O Mutano não se dá bem com o Mento, mas o Mutano vive na mansão do Mento, em vários momentos. E sempre tem algum tipo de conflito entre o Mento e o Mutano. Até porque o Mento está sendo consumido por esse negócio de tentar encontrar a Rita. Porque ele acredita que a Rita não morreu. Ela está em algum lugar pelo mundo e ele fica meio que obcecado com isso. Enquanto que o Mutano, ele não fala sobre a Rita, ele guarda tudo para dentro de si. E é isso que cria esse conflito entre os dois personagens. O filho adotivo que não quer falar dos seus sentimentos e o pai adotivo que pensa que a esposa tá viva e fica obcecada com isso e deixa o seu filho de lado. Na segunda grande saga dos Jovens Titãs, que é focada no Mutano, o Mento fica desaparecido procurando a Rita. E por causa disso, o Mutano precisa assumir algumas responsabilidades do seu pai. Só que o Mutano não tá nem aí com essas responsabilidades e tenta evitar ao máximo. O problema é que começam a acontecer vários assassinatos na empresa dele. E, ironicamente, mesmo com o Mutano não aceitando o legado do Mento, ele acaba sendo alvo de um assassinato, o que torna tudo um pouco mais pessoal para ele, e agora sim, ele decide agir. E, eventualmente, todos os Titãs são envolvidos na história. E essa segunda saga focada no Mutano, ela é essencial para a gente entender um pouco da personalidade do Mutano. E por que ele faz tanta piada assim o tempo todo? Justamente por causa das suas inseguranças e medos envolvendo o seu passado, porque ele perdeu 2 mães e um pai. É interessante ver como que nessa segunda saga, ele acaba se aproximando muito do Cyborg, e o roteiro sugere que parte disso possa vir da ligação que o Gar tem com o Homem-Robô, lá da Patrulha do Destino, e que inclusive foi o único sobrevivente do grupo original. No início, ele meio que odiava o Cyborg justamente por lembrá-lo do Cliff. Mas acontece que foi justamente por causa disso que eles acabaram se conectando tão bem. Então assim, ó, todo esse negócio que as animações fizeram do Mutano ser super amigo do Cyborg, isso tem nas HQs. Eles são de fato grandes amigos. Dos anos 80 até os 952, o Cyborg é o grande amigo do Mutano. E bem, durante essa saga, os Titãs acabam enfrentando o Exterminador. E o Mutano luta diretamente com o vilão, mas ele acaba sendo atingido com aquele bastão do Slade, e ele é inclusive dado como morto pela Ravenna. E os Titãs então levam o Garfield até a Ilha das Amazonas para conseguirem salvá-lo. E de novo, né, o Marv Wolfman usa uma ponte de uma história para outra, porque quando ele leva a história para a Ilha das Amazonas, ele pode fazer uma história focada na Dona Troy. É por isso que uma coisa vai levando a outra nas histórias dos Novos Titãs. E o Mutano, nessa saga, ele fica nessa máquina praticamente o tempo todo, mas a máquina consegue salvar o Mutano. Quando ele retorna, o Mutano tá meio que fora de controle e luta com as Amazonas no local, em forma de serpente gigante. E quem acaba sendo decisiva para salvar o Mutano dessa confusão é a Ravenna, que usa os seus poderes para acalmá-lo. E isso funciona. Quando ele finalmente volta a si,
obviamente ele faz uma piada sobre estar na Ilha Paraíso rodeado de mulheres. E em paralelo a tudo isso que está acontecendo na Ilha Paraíso, a outra equipe dos Titãs acaba encontrando o pai perdido do Mutano, o Mento. Ele estava procurando se vingar pela morte da sua esposa e a mãe do Mutano, né, a Rita, que é a Elastigirl. Contudo, ele acabou sendo capturado. O Robin e os outros conseguem salvá-lo. O Mutano acaba encontrando o Dayton, né, o Mento, e o Homem-Robô, e assim fica muito feliz ao revê-los. Afinal, os dois ali fazem parte da família antiga do Gar. Só que tem um problema nisso daí. O Dayton não lembra de nada. Ele fica tão fora de si que ataca os Titãs. E apenas com a imagem mental da Rita, criada pela própria Ravenna, ele acaba se acalmando. Quando o Mento se lembra de tudo, ele revela que foi manipulado por alguns vilões usando a imagem da Rita. E quando o Mutano fica sabendo disso, ele fica completamente enfurecido. Porque assim, ó, em relação ao Mento, o Mutano realmente não se importava tanto com ele. Ele tinha um respeito pelo Mento, gostava do Mento, mas ele não conseguia admitir que ele era o pai dele. Já a Rita era completamente diferente. O Mutano via a Rita como uma mãe. E quando ele fica sabendo que os vilões estavam se usando da imagem da mãe dele para manipular o seu pai, ele fica muito brabo com isso. E inclusive abandona os Titãs para ir atrás dos vilões. E os vilões responsáveis por isso são Zaul e a Madame Rouge. Contudo, enquanto que o Mutano tá indo atrás desses vilões, acontece um grande plot twist. Ele acaba sendo sequestrado pela Irmandade do Mal, que, para quem não sabe, são os grandes vilões da Patrulha do Destino. Eles convidam o Mutano a fazer parte do grupo deles, e isso porque eles também estão atrás desses vilões aí. E com isso, o Mutano aceita o pedido deles, e todos meio que se unem junto com os Titãs para derrotar o Zaul e a Madame Rouge. E durante a batalha final, acontece um negócio muito importante, porque o Mutano, tomado pela raiva, acaba matando a Madame Rouge, o que leva ele a sentir um grande remorso. E ele começa a se questionar se deveria continuar sendo o herói, já que matou uma pessoa e cedeu aos seus instintos. E isso daqui realmente afeta o Mutano e faz ele refletir um pouco sobre suas atitudes e até mesmo valorizar um pouco mais o que ele tem hoje. Quando os Titãs acabam com os vilões, o Mutano se reencontra com o Mento e pela primeira vez demonstra uma emoção genuína e o chama de pai. Depois dessa saga envolvendo o Mutano, a história passa a focar um pouco mais nos outros Titãs. Só que o Mutano continuaria sendo desenvolvido lentamente. E claro, ele continuou como membro dos Titãs, sendo aquele cara que faz muita piada. Contudo, algo havia mudado nele. Por exemplo, na HQ número 18, ele faz uma piada que deixa a Estelar chateada. Só que dessa vez, pela primeira vez, ele percebe que errou. E após isso, não repete uma piada assim com a Estelar. E na verdade, isso daqui é muito legal, porque a gente vai vendo a evolução do Mutano ao longo de toda a run do Marv Wolfman. É claro que a gente também tá falando de HQs, né? O personagem às vezes vai pra frente, um pouco vai pra trás, depois dá um passinho pra frente, vai 2 pra trás. Mas de uma forma geral, principalmente ali os primeiros 8 anos da run do Marv Wolfman, ele realmente desenvolveu muito bem o Mutano. É mais ou menos nesse ponto que o Mutano começa a se sentir um pouco deslocado na equipe. Acontece que ele se sente inútil. Ele quer ajudar mais, só que o Robin apenas o chama para missões de reconhecimento ou alguma luta. O Mutano sente que poderia contribuir muito mais para a equipe e não quer que todos pensem que ele é apenas um fardo para a equipe. Um pouco mais para frente, ele acaba salvando o Cyborg numa edição. Contudo, ele continua se sentindo inútil para a equipe. Logo na sequência, temos arcos importantes para os Titãs, envolvendo o Irmão Sangue e a Blackfire. Mas o Mutano não tem assim tanta relevância nessas histórias. E assim, ó, todo esse negócio dele se sentir um pouco inútil para a equipe vai ter uma ligação direta com o que acontece depois. Porque é agora que a Terra é introduzida para a equipe dos Novos Titãs. A Terra é aquela heroína que tem o poder, né, de mexer a Terra conforme ela quer, e ela se junta aos Titãs com o apoio total do Mutano. Mas, na verdade, ela era uma espiã enviada pelo Exterminador. É o Mutano o primeiro Titã que encontra a Terra. Logo nesse primeiro encontro, eles acabam lutando, porque a Terra tá meio que causando problemas ali na cidade, mas ela diz que tá sendo forçada a fazer isso. E o Mutano oferece ajuda. E é eventualmente por causa disso que a Terra se junta aos Novos Titãs.
O que, na verdade, é um plano genial do Deathstroke. Porque o Slade sabe que o grande elo fraco da equipe é o Mutano. Ele sabe que o Mutano está se sentindo inseguro e ele usa a Terra para manipular o Mutano e permitir uma entrada mais fácil dentro da equipe. E assim, num primeiro momento, não é que ele gosta da Terra e ele quer ficar com a Terra. Pelo contrário, ele realmente queria ajudar a Terra. Inclusive, quando o Mutano conversava com a Terra, era sempre sobre coisas sérias, e não havia tanta piada entre eles. O Garfield entendia a Terra justamente pelo seu passado, por ter perdido seus pais. Havia uma conexão entre eles, pelo menos por parte do Mutano. Contudo assim, lá dentro, o Mutano desconfiava um pouco das mentiras da Terra. Ele sente que tem algo de errado, mas nunca na cabeça dele ele pensou que ela poderia trair a equipe. Tanto que tem um momento icônico na HQ que os dois acabam se beijando, e o Mutano fica feliz da vida. Mas é logo depois que a Terra começa a mostrar que ela é uma espiã. Durante um treinamento com os Jovens Titãs, ela fica fora de si por causa das provocações do Mutano e quase mata ele. A verdade é que a Terra não suporta o Garfield. Ela odeia ele. E toda a traição da Terra vai acontecer agora, e é um negócio completamente silencioso e que ninguém havia pensado nisso antes. Ela cuidadosamente entrega os pontos fracos de todos os heróis para o Slade, e que depois consegue capturá-los. Enfim, é nesse momento que acontece a grande saga Contrato de Judas, e quando o Mutano descobre pelo Slade que a Terra traiu a equipe, ele fica completamente devastado. Inclusive, ele cogita que a Terra estava sendo controlada mentalmente pelo vilão, o que obviamente não estava, mas ele não consegue aceitar isso. No final, a equipe é resgatada pelo Asa Noturna, o Jericó, que acaba ajudando eles contra a Colmeia. A Terra meio que vira a grande inimiga final da saga e tem toda uma discussão com o Mutano. E sim, gente, ela traiu mesmo os Titãs. Não foi uma traição de controle mental, não foi porque ela estava sendo chantageada nem nada, era porque a Terra é uma pessoa ruim, ela é uma vilã. E no final, a Terra acaba morrendo e o Mutano, até o final, realmente acreditava que ela estava sendo manipulada pelo Slade. Em seu enterro, o Garfield chorou mais que todos os outros Titãs. E após a morte da Terra, o Mutano se torna um pouco mais violento e irresponsável. Ele encara vilões com muito mais crueldade, e a equipe percebe isso. Ele briga com o Cyborg e cogita inclusive sair da equipe. Mas é o Cyborg e a ex-namorada do Mutano lá da Patrulha do Destino, a Jill, que o ajudam a voltar a ter um bom senso. E aqui, nesse momento das HQs dos Jovens Titãs, acontece um negócio extremamente importante, que é o casamento da Dona Troy. E o Mutano, querendo agradar a equipe, ele oferece a mansão do Mento para fazer o casamento. E isso daqui acaba sendo ótimo pro Mutano, porque faz ele focar em alguma coisa após a morte da Terra. O Mutano se prova um excelente planejador de casamento, e realmente dá tudo certo nesse casamento. Isso é, com exceção de uma pequena briga que ele tem com o Cyborg. Mas depois o Cyborg acaba perdoando ele. É mais ou menos nesse momento que tem todo um desentendimento do Mutano com o Jericó, que havia se juntado à equipe no final de Contrato de Judas. O desentendimento acontece porque o Jericó é o filho do Slade, e o Mutano, após descobrir que a CIA estava atrás dele, pensa que o Jericó vai trair a equipe, assim como a Terra. Eles chegam inclusive a lutar, e o Jericó vence do Mutano e foge, o que só aumenta a desconfiança para cima dele. Quando o Mutano se reúne com a equipe para falar sobre isso, o Mutano é muito decisivo em ir atrás do Jericó, e se os outros não forem atrás dele, ele vai sair da equipe. O Mutano meio que usa esse ultimato, né, para tentar convencer a equipe a fazer alguma coisa que ele queria, mas lá no fundo tudo isso é por culpa da morte da Terra. A morte da Terra ainda está reverberando nas ações do Mutano, e ele não está raciocinando direito. Os Titãs não vão atrás do Jericó porque eles têm um bom motivo para isso. Só que o Mutano não consegue ver isso, ele está apenas repleto de raiva. Toda essa saga do Jericó resulta no julgamento do Slade Wilson, na qual é preso e julgado pelos seus crimes. Nesse momento da história, o Mutano está completamente perdido. Acontece que ele não quer que o Slade seja preso, e sim, ele quer se vingar da morte da Terra. O Mutano quer que o Slade seja executado. E se ele não for executado, ele mesmo vai executar o Slade. Só que acontece aqui que o Exterminador, durante o seu julgamento,
ele se sai muito bem. E isso irrita ainda mais o Garfield, que perde totalmente a razão e ataca o Slade durante o julgamento. É uma cena patética do Logan que quase faz ele ser preso. E bem, é aqui que vai acontecer um dos momentos mais bizarros de toda a história do Mutano. Sério mesmo, é muito bizarro. Depois de ser expulso do tribunal e se sentir muito mal com o julgamento do Slade, ele faz um plano para tentar inocentar o Slade, fazendo ele se passar como um outro exterminador. E assim, a defesa do Slade poderia alegar que existem mais de um exterminador, facilitando seu julgamento e talvez até libertando o Slade. Então, gente, é isso mesmo. O Mutano quer libertar o Slade para poder matar ele. E se ele tiver que ser o exterminador para libertar o Slade, ele vai fazer isso. Só que assim, ó, o pior vem depois. Mais tarde, o Garfield volta para a mansão lá do Mento e ele pega o capacete do seu pai, que é o capacete que o Mento usa quando é super-herói e que consegue fazer projeções dentro da própria cabeça. E assim, o Mutano pega o capacete, leva para o seu quarto e ele usa o capacete para fazer uma sessão virtual com a Estelar, com ela dizendo que ama ele e tudo mais. E bem, o Mento descobre tudo isso e tira o capacete dele. E o Mutano admite que só estava brincando. Mas, meu Deus, esse momento aqui ele é bizarro demais. Gente, ele pega o capacete para ter imagens mentais da Estelar, que naquele momento já estava num relacionamento sério com o Dick Grayson, e o Mutano não vê nenhum problema nisso. E, inclusive, fica brabo com o Mento porque ele tira o capacete dele. Caraca, o Mutano tá no fundo do poço aqui, hein? Depois de todo esse episódio, que é melhor esquecer, o Mutano decide ir atrás do Exterminador. E de uma vez por todas. Ele quer matar o Slade com ele na prisão ou não. E isso acontece porque o plano dele de soltar o Slade não dá certo. O Slade acaba indo para a prisão mesmo assim. E assim, o Mutano briga geral com a equipe, com o seu pai, a sua namorada Jill, e vai atrás do Exterminador que estava preso. Usando seus poderes, ele consegue invadir facilmente a prisão e luta com o Slade. Mas, por algum motivo, na hora H, ele deixa o Slade escapar. E por causa desse incidente, é oferecida uma liberdade condicional para o Slade. Já o Mutano acredita que ele fracassou e que ele não teve coragem suficiente para matá-lo, o que o leva para uma profunda depressão. Ele sequer quer falar com seus amigos novamente. O Garfield, então, manda uma carta para o Exterminador para eles se encontrarem nas montanhas e ter um duelo final. O Mutano vai realmente com a intenção de matá-lo, mas o Slade, quando chega lá, ele aparece sem o seu uniforme, apenas como Slade Wilson. Ele diz que se o Mutano quer matá-lo, ele terá que matá-lo como Slade, e não como Exterminador. E isso meio que assusta o Mutano. Ele olha nos olhos do Slade e percebe que o mesmo não tinha culpa em relação à Terra. E é aqui que acontece um negócio que eu acho que ninguém esperaria isso nos anos 80. Porque o Mutano desiste de atacar o Slade e eles acabam conversando. E essa conversa dura toda a HQ. E eles conversam sobre tudo. Por que o Slade ataca os Titãs? O que aconteceu com a Terra? Se a Terra realmente foi manipulada? O Mutano pergunta sobre tudo. E o Slade responde tudo. E eles até acabam comendo juntos nessa lanchonete. É uma sequência de diálogos muito interessante e fundamental para o Mutano conseguir superar a morte da Terra. O Slade, de certa forma, coloca juízo no Mutano e faz ele perceber suas ações irracionais. E no final, ele convence o Mutano a voltar para a equipe. E o Mutano, quando retorna para os Titãs, ele pede desculpas para todo mundo, inclusive para o Jericó, que foi quando começou todo esse problema aí. E assim, o Mutano volta à sua personalidade normal nesse momento. E sim, fazendo muita piada e sendo o alívio cômico do grupo. Nas sagas seguintes, ele não teria tanto destaque assim. Na clássica história que a Ravenna fica do mal para trazer seu pai Trigon à Terra, nós vemos o Mutano sendo torturado pelo seu maior medo, que é ele matar os seus amigos quando fica fora de controle. Contudo, isso é apenas uma coisa que acontece dentro da cabeça dele, e não é exatamente muito aprofundado. De qualquer jeito, os Titãs conseguem salvar a Terra ao derrotar o Trigon. E é nessa saga do Trigon que a Torre Titã é destruída pela primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece. E a Torre Titã toda hora é destruída nos quadrinhos. E bem, depois de salvar a Terra do Trigon, os Titãs viram super celebridades. Inclusive, o Mutano é considerado para estrelar filmes de Hollywood.
algo que ele fazia lá na época dos Titãs da Costa Oeste. Só que naquela época ele não era um ator muito famoso. E aqui, com esse sucesso repentino, isso afeta um pouco a personalidade do Garfield. Ele conta uma história que quando ele era apenas humano, ele costumava brincar que era o Superman. Mas agora ele sabe que tem crianças querendo ser como ele. Mas a verdade é que ele não deveria ser um ídolo para ninguém. Ele não se sente feliz. Ele já matou pessoas no passado. E essa é a verdade. Ele simplesmente não se sente um ídolo, um super-herói. Mas os outros Titãs também falam dos seus problemas. E isso acaba ajudando o Mutano a ver que não é só ele que tem dúvidas. E que no final, cometer erros e aprender sobre eles é um pouco crescer. E aqui, novamente, o Mutano vai voltar ao normal. Ele vai continuar fazendo aquelas piadas e sendo o melhor amigo dos Titãs. Só que assim, a felicidade do Mutano sempre dura pouco. Porque é nesse momento que surge uma nova história. E que estava sendo desenvolvida aos poucos desde o início dos Novos Titãs. E ela envolve o pai do Mutano. Acontece que o pai do Mutano estava morrendo. E bem, a relação do Mutano com seu pai sempre foi bastante problemática. Teve ali aquele momento que ele chamou o Mento de pai, mas depois, durante o casamento da Dona Troy, o Mento brigou com o Mutano, e depois teve todo aquele episódio do capacete do Mento também. Logo, eu acho que dá pra dizer que a relação do Mento com o Mutano sempre foi muito problemática. Só que quando o Mutano fica sabendo que o Mento pode morrer, novamente o mundo cai nas costas do Logan. E o Mutano vai conversar com seu pai a respeito disso. Só que no final, o Mento acaba brigando com o Mutano também por causa disso. Porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava morrendo. E assim, ele expulsa o Mutano da sua mansão. E o Cyborg fica sabendo que ele foi expulso da mansão e ele pede pro Mutano fazer alguma coisa. Porque afinal de contas, o Mento é o pai dele. Só que o Mutano, como ele estava brabo com seu pai, ele não concorda com isso. O que resulta também numa briga do Mutano com o Cyborg. Eventualmente, o Mutano se acalma e assim é convencido a ajudar o seu pai. E quando eles chegam lá na mansão do Dayton, eles descobrem que algo deu errado e o Mento fugiu. Acontece que o Mento ficou louco ao usar o capacete dele para se curar dessa doença. E agora ele está fora de controle. E é durante toda essa saga que o Mutano vai finalmente admitir que ele ama o pai dele. Claro que eles tiveram problemas no passado, claro que o Mento toda hora brigava com o Mutano, e que o Mutano brigava com o Mento, mas a verdade é que ele ama o pai dele. E é durante essa saga que ele finalmente percebe isso. O Mutano faz de tudo para trazer ele de volta à razão. Ele até o chama de pai, que é algo que não acontecia desde a saga da Madame Rouge. Mas, mesmo com toda a ajuda dos Titãs, eles não conseguem trazer o Mento de volta. Num segundo duelo contra o Mento, ele fere quase que mortalmente o Cyborg, o que faz com que o Mutano o leve para a emergência. E em desespero, o Mutano chora porque o seu amigo realmente pode morrer nessas condições. Contudo, o Cyborg acaba sobrevivendo. E bem, aqui eu preciso dar um pequeno contexto para o que está acontecendo nas HQs dos Titãs. Tem todo um negócio se a equipe vai permanecer unida ou não, mas no final eles conseguem se reajustar aos poucos. E o Mutano e o Cyborg continuam ajudando Nova York. Mas aquele problema envolvendo o pai do Mutano continuou persistindo. Ele realmente fica fora de controle e tudo sob o pretexto de fazer uma nova patrulha do destino. E aqui o Mento perdeu totalmente a razão e ele inclusive quer matar o Mutano. Ele primeiro envia um capanga para fazer isso e falha. Logo em seguida, todos os Titãs estão envolvidos nesse problema. Nesse momento, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, como o Irmão Sangue reaparecer, o Mento e a briga dos Titãs. Em relação aos Titãs, o Mutano acaba sendo um dos mais fiéis à equipe, porque cada um fica pensando meio que nos seus problemas, e quem mais se preocupa com a saúde da equipe é o próprio Garfield. Depois que o problema do Irmão Sangue é resolvido, o Mutano parte para ajudar o seu pai. E com a ajuda dos Titãs, especialmente da Ravenna, temos um momento bem legal do Mutano com seu pai, e ele finalmente é curado graças à perseverança do Garfield. E assim, ó, esse é um momento bem legal e genuíno da HQ, só que infelizmente outras histórias em paralelo estavam acontecendo e que acabam tirando muito o foco do Mutano nesse momento. Como por exemplo, a Ravenna. Nesse momento, a Ravenna tinha uma espécie de crush no Asa Noturna e ela fica tentando acabar com o relacionamento dele com a Estelar. E a HQ realmente foca muito nisso e o Mutano fica em segundo plano. Toda essa treta da Estelar com a Ravenna faz inclusive com que o Mutano seja preso.
juntamente porque a Estelar supostamente teria matado uma pessoa. E o Mutano, junto com os outros titãs, não ficam presos por muito tempo. E eles retornam para a equipe depois. E bem, em relação ao Mutano, quando o Danny Chase entra para a equipe, o Mutano fica um pouco com ciúmes. Porque assim, ó, agora que o grande arco do pai do Mutano foi resolvido na história, ele realmente não tem muito o que fazer na equipe. E ele fica nessa posição do membro que é engraçado, e quando chega o Danny Chase, que é outro membro engraçado, eles acabam entrando em conflito. Contudo, eles acabam eventualmente se tornando amigos. E numa das aventuras com os dois juntos, o Garfield leva um tiro, o que faz ficar com o braço quebrado. Depois tem toda uma treta do Cyborg, na dúvida se ele deve deixar a equipe para ficar com a sua namorada. E, obviamente, quem apoia o Cyborg nesse problemão é o Mutano. Ele dá seus conselhos e até cita o Hulk da Marvel. E o Cyborg acaba ficando com os Titãs. E esse daqui é um momento muito importante, porque é aqui que a HQ deixa de ser chamada de Os Novos Jovens Titãs para ser apenas Os Novos Titãs. E eu acho que isso é muito lógico, né? Porque o pessoal que estava escrevendo a história deve ter percebido que eles já não são mais adolescentes. Eles já são adultos. Então a palavra Teen saiu da equipe e ficou só Titans. Quando o Cyborg é sequestrado e levado até um outro planeta, é o Mutano quem se oferece para ir até lá, para descobrir se o Cyborg tá bem ou não. E o Mutano mostra um sinal de maturidade muito grande nesse arco. Ele até diz pro Cyborg que ficou com medo de perdê-lo. E é o Mutano falando um pouco mais, né, dos seus sentimentos de forma aberta. Contudo, é nesse momento que a HQ dos Titãs decide fazer um negócio bem polêmico. Porque o pai do Mutano decide colocar o Mutano de volta pro colégio. E que se ele não tiver boas notas, ele não poderia ficar com os Titãs. E veja só, desde o início da HQ dos Novos Titãs, tinha essa piada que o Mutano, ele tinha um tutor e ele não prestava atenção nas aulas. E então, depois que o último tutor pede demissão, o Mento se cansa disso e coloca o Garfield no colégio. E o Mento realmente faz valer a promessa de que se ele não tiver boas notas, ele não volta para os Titãs. Mas assim, isso dura pouco, porque logo na sequência, o Mutano volta quando o Exterminador retorna numa festa do pai do Mutano, para justamente matar alguém. O Mutano impede que essa pessoa morre, e depois eles tentam descobrir o que está acontecendo. Na edição seguinte, tem esse momento maneiro do Exterminador indo até o Mutano enquanto ele dorme, e revelando por que ele foi até a mansão do Mento. Ele disse que não tinha muita escolha, e meio que revela o que sabe para o Mutano, como uma forma de pedir ajuda, porque ele também está envolvido nisso. E isso daqui é muito legal, porque mostra como que o Slade respeita o Mutano. Porque tem todo o passado deles ali nas primeiras HQs dos Novos Titãs, porque ele poderia ter ido atrás de qualquer outro membro dos Titãs, mas ele foi atrás do Mutano, porque ele confia no Mutano. E assim, trabalhando com a ajuda do Slade, os Titãs conseguem deter essa ameaça. É logo depois que o Mutano conhece o Tim Drake, que acabara de ser promovido a ser Robin nas HQs do Batman. E ele diz ser um grande fã do Mutano. E assim, ó, só para contextualizar, a gente tá em 1992 nesse momento. Logo na sequência, o Mutano e vários membros dos Titãs são sequestrados por alienígenas. E o Mento, preocupado com o filho dele, contrata o Exterminador para tentar descobrir onde que o Mutano tá. E o curioso aqui é que o Mutano e os Titãs ficam capturados por várias edições. É um negócio absolutamente sem fim. Mas, né, isso tem uma justificativa. A gente tá nos anos 90, a era das fases gigantes das HQs. O Homem-Aranha teve o Clone Wars, o Batman teve a queda do morcego, o Superman teve a morte do Superman, e os Titãs teve esse arco aí que eles ficaram sequestrados por várias edições. Ah, sim, e é nessa história que a Torre Titã é destruída pela segunda vez. E o Cyborg também ganha esse visual muito anos 90. Quando o Garfield é libertado da máquina junto com os outros Titãs, ele volta possuído e acaba lutando com o resto da equipe dos Titãs. Por causa de mais um breakout da Ravena, ela se utiliza de todos os espíritos malignos que estavam nos heróis, e com isso o Mutano volta ao normal. Acontece aqui uma luta insana dos Titãs contra a Ravena, mas no final os heróis conseguem vencer. O Mutano, embora não tenha feito muita coisa, de fato fica arrasado com as mortes do Danny Chase e do Jericó. Temos aqui um outro enterro que acontece no mesmo cemitério que a Terra foi enterrada, e todos ali de fato ficam muito tristes. E nesse período que o Mutano ficou fora, teve toda uma mudança com o Cyborg
e ele fica sabendo disso. E o Mutano fica com muita raiva, porque ele sabe que isso será ruim para o seu amigo. Tem até um momento muito triste que o Mutano se despede do ciborgue como humano, embora ele tecnicamente ainda esteja vivo. E depois o Garfield conversa com seu pai. E porque justamente a empresa que está fazendo esses experimentos no ciborgue é a empresa do pai do Mutano. Só que é logo depois que acontece um choque para o Mutano. Isso porque ele encontra a Terra viva e bem na sua frente querendo conversar. Só que essa é uma terra de uma outra terra. Só que nesse momento o Mutano não sabe disso. E ele realmente pensa que a Terra ressuscitou. Imediatamente começa uma luta entre eles, já que a Terra quer ir atrás da Dona Troy. E o Mutano perde a luta e não fica acreditando no que viu. Ele acha que isso foi um sonho. E o Mutano vai avisar os demais membros dos Titãs. O Mutano acha que essa Terra pode ter vindo do futuro, ou alguma coisa assim. E isso porque naquele momento havia uma outra pessoa que também veio do futuro. Mas os demais membros dos Titãs acham que é impossível ela estar viva. O que pessoalmente eu acho meio idiota. Pô, essa mesma equipe dos Titãs já viu um monte de gente morrer e ressuscitar e as coisas mais absurdas acontecerem. Então assim, ó, eu acho meio bobagem os Titãs não acreditarem no Mutano, porque é totalmente plausível nesse universo eles verem pessoas de outras terras. Sei lá, eu acho que isso daí acontece toda semana no universo DC. Mas enfim, de qualquer jeito, essa terra, ela não é uma inimiga. Ela de fato veio do futuro. Essa terra fica realmente entusiasmada em trabalhar com o Mutano. E sim, ela é do bem, acredite se quiser. Contudo, todo esse negócio da terra é um pedaço de uma história muito maior envolvendo a Dona Troy e que infelizmente não afeta tanto o Mutano. Depois ali o Mutano precisa dar uma de babá desse bebê demônio e tem toda uma subplot do Mutano com a Estelar porque ela posou nua para uma revista e ele fica feliz em comprar a revista e esconder dela. E o detalhe é que não era nem a Estelar que posou na revista, e sim a Miragem, que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Ou seja, a Miragem utilizou a imagem da Estelar para aparecer numa revista e o Mutano acaba comprando a revista. E depois a Estelar fica sabendo disso, o que dá toda uma treta entre eles. Nesse momento, os Titãs estão sendo processados por vários problemas que aconteceram em Nova York, e o Asa Noturna pede pro Mutano ficar em Nova York, enquanto que a própria equipe dos Titãs sai dali para fazer uma outra missão. E o Asa Noturna justifica isso dizendo que o Mutano ele é o filho do Mento e que tem uma empresa bilionária e que isso poderia ajudar eles. Mas na minha opinião, o Asa Noturna só estava fazendo isso para se vingar do Mutano que tinha uma revista da Estelar. Eventualmente o Mutano retorna para a equipe e dessa vez querendo salvar o Ciborgue, que havia sido transformado totalmente em máquina para poderem salvar a vida dele. Então ele invade a empresa do seu pai e rouba o capacete do Mento. E acaba levando para um vilão chamado Plasmos. E esse vilão, junto com o cérebro, havia dito para o Mutano que ele poderia ajudar o Ciborgue. Só que, claro, era uma mentira dele. O Mutano foi enganado. Ele acaba sendo capturado pelos vilões e tenta escapar. E na fuga tem um grande plot twist na história. Pois uma das pessoas que derrota ele é a Rita, a mulher elástico, a mãe adotada do Mutano. E que, bem, ela deveria teoricamente estar morta, e ela também é uma das heroínas, não deveria estar atacando o Mutano e se aliando aos vilões. E então acontece um negócio bizarro. O Mutano é torturado e usado como cobaia para testar o capacete. E quando a Irmandade decide que ele não serve para nada, eles pedem para matá-lo, mas a Rita interfere e só joga ele em alto mar, o que gera uma espécie de revolta dos vilões com ela. Quem salva o Mutano do fundo do oceano é o Aqualad, e ele leva o Garfield de volta até a Nova York para se reagrupar. E ao retornar, o pai do Mutano fica feliz em vê-lo, e eles tentam entender por que a Rita estava com os vilões e se era a Rita de verdade. E em meio a tudo isso, o Asa Noturna ainda vai pedir a Estelar em casamento. E a Estelar aceita. E na edição seguinte, eles já estão casando. É um negócio muito repentino. Mas é nisso que a Ravena, agora totalmente do mal desde a última saga, surge para acabar com o casamento deles. E ela faz um negócio com a Estelar que acaba ficando em coma. Já o Mutano fica abalado com tudo isso. Mas tem algo pior acontecendo com ele. Isso porque, quando ele passou por aquela tortura com o capacete, ele começou a gostar daquilo. E isso meio que deixa o Mutano perturbado ao ponto de criar animais totalmente novos e que parece que saíram de um filme de terror. E o Mutano sabe que precisa de ajuda,
Mas ele não quer incomodar ninguém com esses problemas. Ele quer resolver tudo sozinho. E isso acaba resultando em uma coisa muito anos 90, que é o Mutano com essas asas de demônio voando sobre Nova York enquanto fica filosofando sobre a vida. E em paralelo a isso, a história desenvolve o arco do Cyborg, que virou aquele robô sem cérebro. E a equipe tá tentando trazer ele de volta. Eles descobrem que o Cyborg ainda tem consciência, e o Mutano fica feliz ao saber disso. É então que é revelado que a Rita que apareceu antes na história não era a Rita de verdade, e sim um ser que estava se disfarçando dela para conversar com os Titãs. E essa entidade diz que precisa do Cyborg. Nossa senhora, que confusão. Mas é isso mesmo. Uma entidade se passa pela Rita para se aproximar do Mutano, para se aproximar do Cyborg, para conseguir levar o Cyborg para onde ela quer. Essa daqui é realmente uma história digna dos anos 90. Mas bem, apesar de toda essa confusão narrativa, a verdade é que isso vai resultar num grande momento do Mutano. A entidade revela que assumiu a forma da Rita porque eles usam as memórias dos usuários. E com a iminência de perder sua mãe novamente e o Cyborg, o Mutano desaba em lágrimas. Ele segura o Cyborg e pede para ele não o abandonar. É realmente um momento impactante. E o grupo dos Titãs segue essa entidade até um lugar chamado de Teknis, uma espécie de mente coletiva robótica. E é por isso que esse grupo aí da entidade precisa do Cyborg, justamente para organizar esse espaço cibernético. O Mutano tenta pressionar essa inteligência a desistir do Cyborg, mas isso acaba fazendo com que ele seja torturado de uma maneira bem doentia, usando seus pais biológicos. E bem, toda essa saga é uma das últimas sagas dos Novos Titãs do Marv Wolfman, e ela serve para encerrar de vez o arco do Cyborg. O Mutano é relativamente um personagem grande da saga, por ele ser o melhor amigo do Cyborg. Ele ajuda diretamente o Cyborg a recuperar o controle do seu corpo e a todos retornarem para a Terra. O Cyborg volta 100%, mas é quando o Teknis inteiro vem do espaço para tentar destruir a Terra. E no final, o Cyborg decide se juntar a essa tecnologia para conseguir salvar a Terra. Ele literalmente se torna o Teknis e vai embora. Tanto o Mutano quanto a namorada do Cyborg ficam devastados com isso e acabam se consolando. Mais pra frente, os efeitos colaterais de ter usado o capacete do Mento voltam a aparecer, e o Mutano deixa de ter controle total dos seus poderes. Como aqui, na qual ele quase ataca a Estelar ao vê-la, mas consegue no último momento se controlar. Contudo, não é só por causa do capacete do Mento que o Mutano tá assim, e sim por causa da Ravena. A Ravena, que tá do mal nesse momento, ela tá fazendo todo um plano para fazer com que o Mutano se alie a ela. O Mutano, não podendo controlar os seus poderes, ataca novamente os Titãs, juntamente com a Lanterna Verde Kyle Rayner, e consegue fugir. E depois disso, ele é possuído completamente pela Ravena, e chega a capturar outros Titãs para a Ravena fazer uma espécie de Dark Titans. É aqui que o Mutano muda o seu uniforme para vermelho e preto. Inclusive, assim, ó, eu acho muito estranho como que o pessoal desenha o Mutano nesse momento. Porque ele deveria ter 18 ou 19 anos. Mas parece que ele tem uns 30 ou 40 aqui. Ele realmente parece muito mais velho do que realmente é. Durante a batalha final com a Ravena, o Mutano luta contra a Terra e quase consegue matá-la. Só que a Ravena é neutralizada e os heróis retornam para a Terra e conseguem trazer todos os possuídos de volta. Só que tem um problema. O Mutano é o último que eles têm dificuldade em extrair a semente do Trigon que a Ravena tinha colocado dentro dele. E nem mesmo a Estelar consegue ajudar. E é aqui que acontece a última saga dos Titãs do Marv Wolfman e que envolve o Cyborg ajudando o Mutano. O Cyborg ressurge com esse visual mega diferente e ele leva o Garfield até Teknis. O Cyborg tenta descobrir a verdadeira ligação do Mutano com a Teknis e como curá-lo. Quem tá por trás disso tudo é novamente a Ravena. Ela revela que o Mutano carrega 10 sementes do Trigon dentro dele, e por isso eles não vão conseguir curá-lo. A Ravena quer usar o Mutano para trazer a Era das Trevas. E além disso, tem toda uma confusão aqui da história envolvendo Tamarã sendo destruída, o que envolve diretamente a Estelar.
É uma bagunça só e um jeito de encerrar a história de todos os personagens. E sim, a Ravenna tá completamente do mal e possuída pelo Trigon. O Mutano acaba sendo salvo pela nova equipe dos Titãs e pelo Cyborg. Eles conseguem derrotar a Ravenna com a ajuda da Estelar. E o Mutano recupera totalmente os seus poderes e tem uma despedida final com o Cyborg. Ele retorna para a Terra junto com os outros, mas agora separados. E aqui, a HQ dos Novos Titãs do Marv Wolfman termina de vez com uma carta final do Asa Noturna. E é aqui que termina, né, a fase gigante do Marv Wolfman com os Titãs, que durou mais de 15 anos. O Mutano no início dela é muito bem desenvolvido, mas aqui no final, aqui quando chega nos anos 90, o negócio já não tá bom. E eu acho que no final das contas, esse encerramento da fase do Marv Wolfman com os Titãs acabou sendo muito bom, principalmente pro Mutano, porque outros autores vão pegar a história e levar ele para outras histórias um pouco mais interessantes. Os Novos Titãs. E bem, após a fase do Marv Wolfman, o Mutano só iria retornar num crossover dos Jovens Titãs com a Liga da Justiça. E, felizmente, ele volta a ser desenhado como se fosse um jovem de 18 anos. Chega desse negócio dele parecer ter 30 anos. Essa história acaba sendo fundamental para trazer o velho Cyborg de volta. Há uma luta dos Titãs com a Liga da Justiça, mas no final, o grande resultado da história é que o Cyborg volta graças ao Mutano, que consegue conversar diretamente com um herói. Inclusive, é o Mutano que força a Liga da Justiça a não abandonar o Cyborg, e apostando na sua humanidade. E o resultado de toda essa saga é que o Cyborg ganha o famigerado visual dourado, que lembra muito o visual dos Metal Man. É mais ou menos nessa época que o Asa Noturna e outros membros originais dos Titãs tentam reformar o grupo em Los Angeles. O Mutano chega a ser convidado para participar, mas ele acaba não fazendo parte num primeiro momento, e expõe os seus motivos apenas para o Cyborg, dizendo que ele gostaria de voltar para Hollywood. É aqui nesse momento que o Mutano tem a sua própria HQ na DC, mas infelizmente é uma HQ que dura apenas 4 edições. É uma história limitada. E nessa história a gente vê o Mutano em Los Angeles, lidando com a situação que ele não faz parte dos Titãs, ao mesmo tempo que ele é herói e tenta gerenciar sua carreira de ator em Hollywood. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, mas eventualmente ele voltaria para os Titãs e participaria de algumas missões também. É nesse período que acontece uma mudança importante do Mutano, que é em relação ao nome dele. Mas isso a gente percebe apenas na versão em inglês, porque desde os anos 80, ali na run do Marv Wolfman, o Mutano era chamado em inglês de Changeling, sendo que o nome original dele em inglês é Beast Boy. E só agora, depois de mais de 20 anos, ele volta a tentar usar o nome de Beast Boy. Depois, trabalhando junto com os Titãs, em especial com o Cyborg, o que é algo que tecnicamente não acontecia há muito tempo nos Titãs, eles conseguem salvar Zandia. E mais pra frente, o Gar se envolveria numa missão para ajudar crianças. E ele mostra o seu lado amigão com as crianças, porque ele realmente entende elas. E ao mesmo tempo, podemos ver como que ele é maduro e ao mesmo tempo infantil, o que é uma característica muito clássica do Mutano. E é então que acontece um negócio muito mal escrito nas HQs dos Titãs. Logo depois da missão que envolve as crianças, a Torre Titã acaba sendo novamente destruída e o Asa Noturna convoca todo mundo para conversar sobre isso. O Garfield faz uma pequena piadinha sobre como que a torre é destruída toda hora, só que o Dick Grayson fica pé da vida com essa piada. Sério, gente, eu nunca pensei que iria ver o Asa Noturna brabo com uma piada, mas é o que acontece aqui. Totalmente fora de personagem, mas é o que acontece. E o problema é que essa briga não para por aí. Ela escala de um jeito que o Mutano acaba abandonando os Titãs. E ele abandona mesmo. Tanto que não volta mais para essa run dos Titãs, que teria a duração de mais um ano. E depois, o Mutano iria aparecer no funeral da Donna Troy, que iria morrer na saga Dia de Graduação. Mas ele só aparece de longe no painel e não fala nada, o que eu acho um absurdo. O Mutano faz parte da equipe clássica que a Donna Troy tava dos Novos Titãs, e o pessoal nem fez um painelzinho com ele chorando ali pela morte da Donna Troy. Só ele de longe ali, né? Pô, realmente sacanagem o que fizeram com o Mutano aqui. Só não é tão absurdo quanto a própria morte da Donna Troy nesse arco aqui. Mas enfim, é a DC. De qualquer jeito, é a morte da Donna Troy que faz o Asa Noturna desfazer de uma vez por todas essa equipe. E se eu não me engano, essa é a 4ª vez. O Mutano, nesse período, se junta à Patrulha do Destino,
Mas não demora muito e uma nova equipe dos Titãs é formada. A equipe volta a se chamar os Jovens Titãs. E isso tudo aconteceu em 2003, em paralelo ao desenho do Cartoon Network. Então foi meio que uma estratégia da DC para alavancar as vendas. Essa nova equipe consistia do Superboy Connor, do Robin Tim Drake, a Estelar, a Cassie Wonder Girl, o Cyborg e, claro, o Mutano. Então aqui a gente tem quase a mesma formação dos Novos Titãs clássicos, só que sem o Asa Noturna. E o Mutano, nessa fase, lembra bastante o Mutano da animação clássica. Ele quer jogar videogame e interage bastante com todos os membros. Como a nova equipe era formada por veteranos e novatos, o Mutano tinha essa responsabilidade de cuidar dos novos. Um dos primeiros confrontos que o Mutano tem é contra o Deathstroke, que acontece logo na terceira edição. Contudo, não é bem o Slade, e sim o Jericó no corpo do Slade. Isso tudo envolve um super, hiper, mega arco da DC, na qual o Jericó é o vilão, e é uma coisa super chata, e o Mutano está diretamente ligado a isso. O Garfield tenta ajudar o seu amigo, mas o Jericó realmente está fora de si aqui, e ele acaba atirando no Mutano. Claro que o Mutano sobrevive, e depois é o Mutano que dá o grande discurso durante a luta contra o Jericó, que fica trocando de corpo e finalmente assume o corpo da Estelar. E essa é uma parada que eu gosto muito do Mutano, que não importa qual que seja a época, não importa qual que seja a equipe, ele é sempre fiel aos seus amigos. E isso porque ele realmente valoriza os amigos dele e ele vê esse grupo como uma família para ele. É o Mutano que também conversa diretamente com a Ravenna quando ela retorna ao seu corpo físico. E ele tem ótimas falas sobre amizade e companheirismo. Aliás, é nessa run que a Ravenna e o Mutano vão se aproximar e eventualmente terem um relacionamento. E assim, ó, todo esse relacionamento que vai surgir nessa run da Ravenna com o Mutano, eu acredito que tenha surgido por causa do desenho. Porque na animação, o Mutano sempre gostou da Ravenna. Enquanto que aqui nas HQs, o Mutano nunca tinha mostrado realmente um grande interesse na Ravenna. O grande interesse romântico do Mutano até então era a Jill, né, a namorada dele desde a Patrulha do Destino, e depois todo aquele negócio envolvendo a Terra. E depois disso daqui, nunca teve assim um relacionamento do Mutano com algum outro personagem. A Ravenna até tinha se relacionado com Asa Noturna e não tinha se relacionado com o Mutano. Isso é uma coisa do desenho e que acabou migrando para as HQs. É então que tem um pequeno arco que o Mutano fica doente e outras crianças começam a ter os poderes de transformação do herói. Só que ao mesmo tempo que essas crianças ganham os poderes, o Mutano é curado completamente. E inclusive deixa de ter a pele verde. E nisso o Mutano se oferece para ser uma cobaia e conseguir se curar com um médico que trabalhou com seus pais biológicos. Só que acontece que esse médico é o vilão da saga. E ele engana o Mutano porque foi ele o responsável pela contaminação. Para resolver a situação, um outro médico consegue a cura e o Mutano injeta novamente o vírus que o levou a ter mutação de transformação e a pele verde. E assim, o Garfield vira de novo, né, o Mutano que pode se transformar. E logo depois, o Garfield, junto com os Titãs, viaja para o futuro com a Legião de Super-Heróis, durante um crossover. Nesse crossover até que não acontece muita coisa importante, mas é na volta que tem algo importante para os Titãs e para o Mutano. Porque quando eles retornam, na verdade eles não voltam para a sua linha do tempo, e sim numa espécie de futuro alternativo, onde existem os Titãs do Amanhã, que são versões dos Titãs agora mais velhas. Por exemplo, o Tim Drake virou o Batman, só que o detalhe é que essa equipe mata sem pudor. Já o Mutano do Mal dessa linha do futuro não utiliza roupas. E eu acredito que seja por isso, porque o Mutano abriu um pouco mão da sua humanidade para se entregar mais aos seus poderes e seu lado primitivo. Eu acho que é isso, pelo menos. O problema é que esse Mutano do Mal do futuro nunca abre a boca, né? A gente não sabe muito bem nada sobre esse Mutano. E é engraçado que o Mutano do presente faz altas piadas sobre a sua versão do mal. Essa daqui é uma saga bem legal e muito importante, só que ela é muito mais focada no Tim Drake. Pro Mutano, ela é um tanto quanto inútil. Ele mal conversa com o Mutano mais velho. E bem, depois de resolver essa treta, os Titãs conseguem voltar para sua linha do tempo normal, e nas sagas seguintes, o Mutano não tem muita participação. Contudo, ele estava lá quando a Speed entrou pro grupo e a apoiou totalmente. E logo depois, ele quase morreu por uma visão de calor do Superboy, quando o mesmo estava sendo controlado pelo Lex Luthor.
Continuando a sessão de humilhação do Mutano, é logo depois que ele é derrotado pelo Capuz Vermelho, quando Jason Todd aparece na Torre Titã para conseguir derrotar todos os membros, como uma espécie de vingança pessoal dos Titãs. E bem, isso daí aconteceu bem na época que o Jason Todd voltou à vida, e o coitado Jason Todd tava com muita raiva no coração, ele tava descontando em todo mundo. No Batman, no Mutano, no Tim Drake, no Asa Noturna, todo mundo apanhou do Jason Todd nessa época. Inclusive, nessa HQ aí, acontece algo muito confuso pro Mutano, porque ele cita a Elastigirl, a Rita, que, só lembrando, né, é a mãe dele. Só que o problema é que o Mutano não lembra da Rita. Ele cita sem lembrar. E o problema maior é que a Rita também estava viva nesse momento, ela havia ressuscitado. E bem, tudo isso estava acontecendo envolvendo a memória do Mutano, porque estava acontecendo uma saga muito importante para DC, que era Crise Infinita. Porque acontece lá, né, o soco do Superboy Prime, que é o que faz o Jason Todd ressuscitar, mas o próprio soco do Superboy Prime tem outros efeitos, como esse negócio da Patrulha do Destino. E por um breve período, o Cyborg, que era o líder principal naquele momento dos Titãs, acaba saindo da equipe e o Mutano vira o líder. E é quando acontece o crossover dos Jovens Titãs com os desdobramentos da saga Crise Infinita que a Ravena finalmente se envolve com o Mutano e eles se beijam pela primeira vez. A Ravena sente que parte que está acontecendo é culpa dela, já que algumas pessoas haviam ressuscitado naquele momento, e tudo isso, na verdade, era culpa do Superboy Prime. E assim, gente, explicar isso aqui é uma confusão, ia ser um vídeo de 20, 30 minutos. Mas, basicamente, após o soco do Superboy Prime, o elo que divide o mundo dos vivos do mundo dos mortos acaba ficando muito mais fino. E algumas pessoas conseguem atravessar de um jeito. E é aí que a Ravena entra, porque ela sente que precisa fechar esse portal de uma vez por todas. E é por isso que a Ravena, junto com o Mutano, praticamente vão até o inferno para fechar esse portal de uma vez por todas. O Mutano apoia 100% a Ravena até eles chegarem na encruzilhada que fica entre o céu e o inferno. Enquanto eles estão lá, o Garfield enfrenta alguns personagens que estavam mortos naquele momento. E depois, a Ravena consegue fechar as passagens. É então que a HQ começa a endereçar a questão da Rita estar viva. O Mutano vai atrás da Patrulha do Destino, que agora está de volta à vida 100%. Ele explica que tem pesadelos e memórias da Elastigirl, mas não sabe dizer o porquê. E todos os membros da Patrulha do Destino também não lembram do Mutano. E com os desdobramentos da saga Crise Infinita, o Mutano sofre aquele lapso contínuo que aconteceu com vários personagens da DC, e assim, ele e a Patrulha do Destino finalmente lembram do seu passado. E aí, toda aquela história que a gente contou antes do Mutano com a Patrulha do Destino, o Mento, a Rita se casando e o Mutano sendo adotado, isso volta a ser canon. A grande diferença é que agora a Patrulha do Destino tá viva e atuando normalmente no mundo. Imediatamente depois que termina a saga da Crise Infinita, entramos num evento da DC que se chama Um Ano Depois. Nessa história, todos os gibis mensais da DC pularam um ano. E toda a história que aconteceu nesse um ano é contada aos poucos através dessas novas histórias com flashbacks. E nesse evento, podemos ver que o Mutano saiu da equipe e o seu relacionamento com a Ravena termina temporariamente. E assim, o Mutano acaba se juntando novamente à Patrulha do Destino. Quando ele fica sabendo que o Cyborg voltou, porque ele ficou apagado por mais de um ano, ele reaparece nas HQs dos Jovens Titãs para um crossover de equipe. E é aqui que o Mutano revela que ele abandonou a equipe dos Jovens Titãs para resolver problemas envolvendo seu pai e a sua mãe na equipe da Patrulha do Destino. E bem, quando o Robin Tim Drake encontra essa equipe da Patrulha do Destino, ele percebe que tem alguma coisa estranha, principalmente envolvendo o chefe, o Niles Caulder. E inclusive ele acaba discutindo com o Mutano, que se diz fiel ao Niles Caulder. Mas logo depois tudo isso é resolvido quando todos se convencem que o Robin tinha razão. E com o Mutano se sentindo traído pelo Niles, ele até briga com o chefe. E logo depois disso, o Mutano convence o Cyborg a ficar novamente nos Titãs, enquanto ele permaneceria com a Patrulha do Destino por causa do seu pai e da sua mãe. E o Mutano voltaria à equipe quando o Asa Noturna reaparece para reorganizar os Titãs de uma vez por todas. Porque vocês sabem como é que é o ciclo das HQs dos Jovens Titãs. O Asa Noturna tá ali, as vendas estão altas, aí eles tiram o Asa Noturna por um tempo,
as vendas caem e depois eles trazem o Asa Noturna de volta para dar um up nas vendas. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E assim, imediatamente, o Mutano se reaproxima da Ravenna, que realmente parece interessada em continuar o lance deles. E bem, agora precisa de um pouco de contextualização, porque nesse momento nas HQs da DC, a gente tem os Titãs e a gente tem os Jovens Titãs. O Mutano oficialmente estava na equipe dos Jovens Titãs. E aí o Mutano deixa de aparecer nas HQs dos Jovens Titãs para aparecer nas HQs dos Titãs. Eu disse que era confuso. Logo no início tem uma saga envolvendo os filhos do Trigon, que são tipo outros portadores que o vilão usa para tentar invadir a Terra, e irmãos da Ravenna. É uma saga novamente envolvendo a Ravenna e sobre a possibilidade da Ravenna virar do mal pela trilionésima vez. Acontece no início aqui uma briga da Ravenna com o Mutano, justamente por causa dos filhos do Trigon, que ficam afetando as emoções dos heróis. Contudo, por trás disso tem muito mais a ver com o Mutano gostar da Ravenna e ele se sentiu um pouco frustrado de não poder ficar com ela mesmo. Mesmo com essa briga, o Mutano obviamente fica ao lado da Ravenna quando ela é usada como portal junto com seus irmãos. Só que os Titãs conseguem impedir temporariamente essa invasão do Trigon. E assim a Ravenna e o Mutano meio que se reaproximam e tem uma HQ inteira dedicada ao encontro deles. Só que nessa HQ a Ravenna acaba falando um dos seus principais medos, que é de justamente matar todos os Titãs. E que inclusive ela sonha com isso acontecer. O Mutano, ao escutar tudo isso, fica um pouco confuso. E quando ele vê, os irmãos do mal da Ravenna aparecem novamente e atacam ele. E assim, o Mutano é traído pela Ravenna, que se rende aos seus desejos mais íntimos e se junta aos seus irmãos para o desespero do Mutano. Ele avisa aos Titãs que eles vão enfrentar a Ravenna, e quase todos eles são mortos. Só que, claro, a Ravenna, no final da saga, consegue recuperar totalmente o controle de suas ações, e justamente numa batalha mental com ela mesma. E ela consegue salvar os Titãs e derrotar os filhos do Trigon. Novamente, o Mutano perdoa completamente a Ravenna, mas a Ravenna não se perdoa completamente. Ela até gosta do Mutano, mas ela não se permite entrar num relacionamento com ele, já que ela mesma tentou matar o Mutano várias vezes no passado. E, eventualmente, esse sentimento acaba afastando os dois de um relacionamento sério. Agora assim, ó, essa HQ dos Titãs acontece em 2008 e ela tem várias outras sagas com os outros heróis, só que pro Mutano não acontece muita coisa. O foco do Mutano nessa saga realmente são os problemas envolvendo a Ravenna. É claro que tem um ou outro momento ali que o Mutano brilha, com ele fazendo alguma piadinha no momento engraçado, ou ele demonstrando, né, que é o Titã mais fiel da equipe. Contudo, o destaque realmente fica envolvendo o relacionamento do Mutano com a Ravenna, que nunca aconteceu de fato nessa história. A história apenas ficou flertando entre eles ficarem juntos. Os Titãs enfrentam novamente o Jericó, que volta do mal de novo pela terceira ou quarta vez. O Asa Noturna também deixa a equipe nessa época para focar em Gotham. Logo depois, o Garfield ajuda o Cyborg a seguir em frente a encontrar uma namorada, já que ele estava o tempo todo dedicado aos Titãs, e na opinião do Garfield, ele estava totalmente obcecado em ser um super-herói e não tanto um humano, e que ele deveria relaxar um pouco. Viu só, gente? É isso que eu tô dizendo, o Mutano é o melhor amigo dos Titãs, e ele sempre vai ser. Só que assim, é um pouco irônico o Mutano dar conselhos de romance, sendo que ele nunca se dá bem em romances nas histórias da DC. Ele tenta até novamente se reaproximar da Ravenna, mas sem sucesso. Na HQ Titãs número 17, temos uma história inteira dedicada a ele, e como que o Mutano não consegue crescer ou evoluir. Vários dos outros amigos dos Titãs estão em outros momentos, mas o Gar se sente estagnado. O Cyborg sugere que, na verdade, ele não conseguiu superar a Terra ainda, e que a rejeição da Terra, de alguma forma, tem a ver com a rejeição da Ravenna. Pô, gente, assim, ó, essa história da Terra foi nos anos 80, a gente tá em 2008, 2009. Chega, né? Chega. Mas bem, podemos ver que o Mutano realmente tá abalado com alguma coisa, já que logo depois ele vai para uma conferência de super-heróis, naquelas que as pessoas pedem para tirar foto o tempo todo. E quando uma outra pessoa aparece usando uma máscara do Deathstroke, só para conseguir tirar mais fotos que o próprio Mutano, ele acaba ficando brabo e rasga a máscara do Deathstroke do cara. Isso daí faz o Mutano refletir
se ele realmente superou a Terra ou a Ravenna. Ele, inclusive, nesse momento, dispensa o seu empresário de Hollywood e diz que não quer mais se envolver com coisas de cinema ou autógrafos. O que era uma característica do Mutano desde os anos 70. E aqui o autor da história está fazendo uma coisa bem corajosa, que é abrir mão de uma coisa clássica dele para tentar colocar ele num novo status quo. E é o que vai acontecer agora. Só que assim, o novo status quo que o Mutano vai ser colocado, na verdade é voltar para os Jovens Titãs. Então vejam como o Mutano está sempre num ciclo. É Jovens Titãs, é sem Titãs, volta para Titãs, vai para Titãs, volta para não sei o quê. Ele nunca sai disso. A própria DC não permite que ele evolua, sabe? E bem, o Mutano realmente abre mão de ficar com os Titãs e volta para os Jovens Titãs em São Francisco. E ele acaba sendo o líder deles, já que ele sente que a Cassie, naquele momento, não estava sendo uma boa líder e que o grupo todo precisava de uma liderança. Quando o Mutano finalmente sai da equipe, tem toda uma despedida dele com a Ravenna, na qual a gente pode ver que a Ravenna tem um certo sentimento pro Garfield, sim. Mas isso acaba não impedindo do Mutano realmente sair da equipe. E assim, ele volta para os Jovens Titãs lá em São Francisco. E bem, aqui a gente está chegando no reboot dos Novos 52, e basicamente tudo que envolve o Mutano no final do pós-crise é o relacionamento dele com a Ravenna. Quando a Ravenna, alguns meses depois, chega na Torre Titã toda machucada, ele praticamente admite que ama ela na frente de todos os membros dos Titãs. E o Mutano faz de tudo para proteger ela. Inclusive, ele é rude com seus amigos e outras pessoas com o objetivo de salvar a Ravenna, custe o que custar. E bem, acontece que o Mutano agindo dessa forma como líder do grupo acaba não pegando muito bem, porque ele está agindo mais com o coração do que com a mente. E isso não é um papel de um bom líder. Alguns Titãs chegam, inclusive, a duvidar da sua competência como líder. Eventualmente, ele deixa a liderança de volta para Cassie, mas ele fica de apoio ali como segundo em comando. Mas é então que acontece um grande evento da DC que se chama Blackest Night. Essa é aquela saga da DC que vários personagens que haviam morrido antes, eles voltam à vida como lanternas. E adivinha quem estava no meio desse povo que ressuscitou? A Terra, é claro que a Terra estava no meio. E na HQ tá ainda Blackest Night com os Jovens Titãs, tem toda a história da Terra com outros membros dos Titãs mortos aparecendo na vida dos Titãs atuais. Logo no início da história, os Titãs estão dando uma olhada no memorial de outros heróis que já morreram e eles acabam passando pelo memorial da Terra. Vários Titãs acabam criticando as atitudes da Terra, mas o Mutano, mostrando que ainda não superou a morte da Terra totalmente, ele defende a Terra e diz que ela estava sendo manipulada pelo Deathstroke ali. E que foi por isso que ela traiu a equipe lá no contrato de Judas. E bem, é por causa disso daí que o Mutano fica se sentindo meio mal e ele acaba indo até o cemitério onde a Terra está enterrada. E é lá que ele acaba descobrindo que ela ressuscitou. E surpreendentemente com uma aparência completamente normal. Quase que imediatamente a Terra beija o Mutano. Mas logo após o beijo, ela fica com essa aparência de zumbi e mostra as suas verdadeiras intenções, que é de matar o Mutano. E ela quase consegue, se não fosse pela Estelar, pulverizar a Terra zumbi. O Garfield fica meio chocado com isso daí, mas ele entende que foi o certo fazer isso, né? Matar a zumbi. Contudo, a Terra não morreu de verdade. Ela acaba ressuscitando novamente, e agora com outros Titãs, que morreram no passado, e agora estão prontos para enfrentar os novos Titãs. E sem nenhuma cerimônia na história, a HQ já joga os Titãs para enfrentar esses Titãs zumbis. Obviamente, o Mutano enfrenta a Terra do Mal. E é aqui que ele finalmente entende que a Terra original nunca gostou dele. E que ele se sentiu manipulado. Ao realizar isso, o Mutano faz uma espécie de fatality na Terra zumbi. E no primeiro momento ele pensa que a Terra morreu, mas ela de fato sobrevive de novo. Só que dessa vez ela foge e reapareceria na saga principal do Blackest Night. Porém, o que realmente foi importante nessa saga é que o Mutano finalmente se livrou dessa cegueira de achar que a Terra amava ele de alguma forma. E ele até admite para o Cyborg que o seu verdadeiro amor está lá fora, em algum lugar. E bem, nessa run, o verdadeiro amor do Mutano é a Ravenna. E a partir de agora a gente vai ver um pouco mais da evolução desse relacionamento.
E bem, depois que eles ajudam a Ravenna, é a Ravenna que ajuda o Mutano, resgatando ele junto com os outros titãs. Mais tarde, naquela mesma noite, a Ravenna apareceria no quarto do Mutano, admitindo que gosta dele. E aqui a HQ não mostra exatamente o que aconteceu. Fica realmente implícito que os dois ficaram juntos. E no final, a Ravenna fica em definitivo na equipe, e admite na edição 88 que ama o Mutano, mesmo sabendo que talvez isso a coloque em perigo, assim como seus amigos. Contudo, ela guarda isso para ela mesma, e oficialmente eles ainda não estão juntos. E bem, nesse momento, o Damian Wayne e Robin entra para a equipe dos Jovens Titãs. E tudo isso a pedido do Batman Dick Grayson, que naquele momento estava feliz da vida em Gotham e tudo mais, e ele acha que pro Damian seria muito bom ele fazer parte de uma equipe. O Mutano, claro que não gosta muito disso, afinal o Damian é muito mandão, mas é aquele negócio. O foco não é exatamente o Mutano, e sim o Damian. Enfim, pro Mutano, todo esse arco do Damian Wayne nos Jovens Titãs não faz muita diferença. E quando a gente chega na edição 98 a 100, que são as últimas edições dos Jovens Titãs antes dos Novos 52, vemos que o Garfield ainda está tentando seguir em frente, buscando um amor. E isso sem saber que a Ravenna gosta dele. E depois que a equipe resolve isso, o Mutano e a Ravenna finalmente admitem um para o outro que se amam. E eles finalmente ficam juntos. E isso tudo praticamente na última página da HQ antes do reboot. E ufa, gente, foi bastante coisa, mas ainda tem o Mutano a partir dos Novos 52. Então, agora vamos dar uma olhada na história do Mutano dos Novos 52 até o Rebirth, só que quem vai contar essa história é o Marcelo. Parte 3, Novos 52. E acreditem se quiser, mas o Mutano demorou um pouco para ser introduzido nos Novos 52. E ele não fazia parte da equipe dos Jovens Titãs que começou a HQ. Ele apareceu na saga The Cullen, sendo mantido como prisioneiro pela organização Nowhere. Quando ele surge numa HQ do Superboy pela primeira vez, ele é amigo da Terra e vermelho. Nessa saga, esse Cullen é uma espécie de torneio da organização Nowhere para eliminar os meta-humanos mais fracos. O Mutano ganha seus poderes por causa dessas experiências da Nowhere. O dono da organização, Harvest, realiza algo no corpo do Mutano que faz ele ganhar os poderes e perder a memória de quando ficava com a Patrulha do Destino. Durante o experimento, o Mutano se transforma em animal e na cor vermelha. E por que a cor vermelha? Bem, a explicação é bem simples. Existe um negócio chamado de O Vermelho na DC, que é uma espécie de força que conecta todos os animais. E quando o escritor Lobdell escreveu a nova origem do Mutano, ele pensou que faria sentido essa força estar no Mutano e deixá-lo vermelho. Contudo, eu não preciso nem dizer, que os fãs do Mutano não gostaram dessa mudança. Essa era a marca registrada do Mutano. E mais pra frente, a DC iria então mudar de ideia. Enquanto o Mutano estava preso, a Terra dos Novos 52 ajudava muito ele. E eles acabaram então se tornando muito amigos. E depois, mais tarde, se juntariam aos Ravagers. Logo na primeira saga que ele se junta ao time, ele tem um sonho com o irmão Sangue, que irá matá-los. E o Mutano é essencial em resgatar a equipe. A equipe recebe o apoio do Niles Caulder, o professor lá da Patrulha do Destino. Só que nessa versão dos Novos 52, ele é completamente diferente e bem mais jovem. Depois, o Superboy iria se juntar à equipe, mas a questão é que não tem muito espaço para o Mutano nesse time. Novamente, o Mutano tá ali para apoiar sua equipe. E essa versão dele aqui é bem menos engraçada, até porque ele não costuma aqui fazer muita piada. Afinal, nós estamos aqui na era dos Novos 52, onde tudo é para ser mais sério. Contudo, tem esse negócio que o Mutano teve as suas memórias apagadas pela Nowhere. Então, tem um passado desconhecido que eles iriam explorar ainda. Mais ou menos na metade da fase dos Ravagers, o Mutano começa a sofrer mutações e ficar verde. A explicação acontece nas HQs do Monstro do Pântano e do Homem-Animal, mas nunca de fato interfere no Mutano, que simplesmente passa a ficar verde. Basicamente, era a DC vendo que fez besteira com esse negócio da cor do Mutano e mudando isso. De qualquer jeito, o Mutano aqui tem uma crush na Terra, e eles acabam ficando juntos perto do final da saga, que é quando o Exterminador aparece e ele é aliado da Harvest. E acontece aqui uma super luta com um vilão que acaba matando a Terra.
O Garfield fica totalmente possuído de raiva e quase mata o Slade. E o vilão faz um estrago total na equipe, capturando todos, menos o Mutano, que fica soterrado nos entulhos da base destruída. Ele acaba sendo descoberto pela Ravenna, que surge ali guiada por uma voz, que depois seria revelada como sendo a do Trigon. E bem, a Ravenna aqui tá do mal pra variar. Ela manipula o Mutano para ser fiel a ela e ao seu pai. E com isso o Mutano luta com os Jovens Titãs. E quando o Mutano iria destruir tudo, o Psimon, que estava ajudando os Jovens Titãs, nesse momento, acaba derrotando o Mutano, que fica inconsciente e se recupera logo depois. É a partir dessa saga que o Mutano se junta aos Jovens Titãs. É o Mutano que faz o discurso motivacional para Ravenna finalmente ficar do lado dos Titãs e conseguir derrotar os seus irmãos do mal, do Trigon. E assim, a Ravenna também se junta aos Titãs para derrotar o Trigon. Mas isso tudo é de fachada, porque ela se junta aos Titãs a pedido do próprio vilão. E eu acho que aqui, na verdade, nessa fase dos Novos 52, os criadores estavam querendo fazer com que a Ravenna fosse a nova Terra. Durante o arco Vilania Eterna, o Tim Drake viaja para o futuro e encontra um Mutano casado com a Rose Wilson. Isso é algo que aparece só nessa história, mas acaba sendo importante, porque envolveria o Superboy no passado, porém não afeta em nada o Mutano da linha do tempo. O curioso é que no futuro, ele aparece verde. Bem, e eventualmente na linha do tempo atual, a formação atual da equipe iria terminar após a equipe enfrentar o Harvest pela última vez. A equipe liderada pelo Robin Vermelho então se desfaz e cada um vai para o seu canto. O Mutano sai por aí com seu amigo Bunker. Depois, o Tim Drake acaba mudando de ideia e refaz a equipe, com a Ravenna, o Bunker, o Mutano e a Cassie. E dessa vez, o Mutano aparece verde. E assim, a gente realmente pesquisou aqui fazendo esse vídeo, mas não tem exatamente uma explicação de por que ele tá verde aqui. Tem aquele negócio que eu já falei envolvendo o Homem-Animal e também o Monstro do Pântano, que é praticamente o que a gente tem de melhor para explicar isso. A partir daqui, o Garfield volta a ser um pouco mais engraçado. Ele deixa aquele ar super sério que tinha nos Novos 52, e parece que voltou ao seu normal. Ele é chamado pelo Robin para fazer algumas missões, como invadir o laboratório da Star Labs para saber quais são as verdadeiras intenções do Manchester Black, em querer ajudar os Jovens Titãs. Mas durante a invasão, o Garfield é capturado por um funcionário da Star Labs. O problema é que logo depois, o mesmo funcionário é atingido por um tiro, porque a Star Labs é invadida. O Mutano consegue ajudar esse funcionário. E deu muita sorte, porque logo depois todo o laboratório da Star Labs explode. E assim que acontece essa mega explosão, quase todo o restante então da equipe vai lá ajudar o Mutano. Eles conseguem salvar esse funcionário e descobrem pelo Manchester Black que esses laboratórios tinham armas de destruição em massa. Por isso que invadiram esse laboratório, para usar uma dessas armas que estavam literalmente abaixo de Nova York. Os Titãs conseguem salvar a cidade, e depois de uma transmissão de holograma, eles avisam que a cidade está salva. E assim, eles viram meio que celebridades em Manhattan. O Mutano fica tão famoso que acaba apresentando o Saturday Night Live da DC, que se chama Comedy Tonight. E ele realmente é uma estrela. E aqui a gente tem um breve momento, das histórias dos Jovens Titãs mais clássica, com essa vibe aí deles andando por Nova York sendo famosos. Porém, não demora muito e o Superboy retorna. E isso cria uma disputa dentro da equipe, porque ele matou várias pessoas. O Tim Drake quer que o Kon volte aos Titãs, já que é família, mas a Cassie acha que ele é um assassino. O Mutano fica do lado do Tim Drake, e a Power Girl e a Wonder Girl acabam saindo da equipe. E os Titãs saem de Nova York para Chicago, para se esconderem, já que estão abrigando o Superboy. Contudo, logo depois eles são descobertos. Essa saga então se estende por várias HQs. Eles lavam a roupa suja por tudo que aconteceu nas HQs dos Jovens Titãs, mas nada de importante acontece com o Mutano. Ele apenas está ali e fala algumas coisas aleatórias e ajuda na batalha. O que é infelizmente o que acontece muito com o Mutano, nessa fase dos Novos 52. Ele fica praticamente aí nesse piloto automático na maioria das histórias. Nesse momento, os Titãs ainda são considerados fugitivos, e durante o arco Guerra Robin, ficam temporariamente em Gotham e capturam o Professor Porco. O Garfield e os outros vão atrás de algumas pistas e acabam sendo encurralados e capturados pelo Professor Porco. Agora não me pergunte como é que Ravenna perdeu para o Professor Porco, isso eu não consigo responder. O Mutano então é sedado e o Porco rouba o sangue dele para transformar uma de suas vítimas em uma fera. Os Titãs conseguem resolver a parada e curar a pessoa infectada, mas o Porco foge com o sangue do Mutano e entrega para o irmão Sangue,
que estava em Gotham também. E esse detalhe aí do sangue do Mutano seria muito importante para o futuro. Após a base secreta do Tim Drake ser destruída em Gotham, os Titãs são forçados a irem para uma outra cidade. Aqui, o Mutano se aproxima de novo da Ravenna, mas mais como amigo. Tem até esse painel super fofo dele como gato nos ombros da Ravenna. Uma das últimas sagas do Titãs antes do renascimento da DC envolve um cara que cria memes de heróis e vilões, e que acabou irritando os vilões que partem por ataque contra ele, mas os Titãs acabam salvando. Sim, isso aconteceu mesmo, é realmente bizarro. Mas pro Garfield, isso não mudou muito. Tem um momento que o pessoal lembra nessa saga, que é quando o Robin Vermelho derrota o Mutano colocando ele numa garrafa enquanto ele está transformado numa mosca. Logo depois, o Tim Drake acaba indo parar no Esquadrão Suicida por causa de um plano da Amanda Waller, e os Jovens Titãs conseguem salvá-lo. A última vez que essa equipe dos Titãs trabalhou junto foi para deter a Hive, e eles se saíram bem. Contudo, logo depois, no início do Renascimento, o Robin Vermelho, Tim Drake, morre, e a última edição dessa equipe é dedicada a ele. O Mutano faz um belo discurso, como o Tim Drake era o melhor dos Robins, e assim a equipe dos Titãs decide se separar de vez. Contudo, isso dura pouco, porque é quando o Rebirth, o renascimento da DC, ela começa, inicia então uma das fases mais legais dos Jovens Titãs e do Mutano também nos últimos anos. Parte 4, Rebirth. O Mutano, com a equipe desfeita, começa a aproveitar mais a vida e fica mais perto de Hollywood. Só que meses depois, o Robin Damian Wayne sequestra ele e outros membros para formar uma nova equipe dos Jovens Titãs. E aqui também é importante dizer que meio que rola um reset de personalidade do Mutano. Por exemplo, a Ravenna, que parecia mais velha nas edições anteriores, ela volta a ser desenhada mais como uma adolescente, assim como o Mutano. Além disso, o Robin chama a Estelar e o Kid Flash para fazer parte da equipe. Então, a equipe dos Jovens Titãs fica realmente muito próxima da formação dos anos 80. O Robin Damian então força a equipe a ser formada. O Mutano não estava muito afim, mas ele não tem muita escolha. Até porque o próprio Ra's al Ghul está atrás deles. Obviamente, é todo mundo meio contra o Damian. Até o Mutano faz um bullying com ele virando morcego. Contudo, o Robin estava falando a verdade sobre o Ra's, e isso meio que une todo mundo. A primeira saga é bem focada no Damian, mas temos ótimas interações entre o grupo. O Mutano volta aqui ao seu tradicional modo de flertar com a Estelar. Além disso, Golias, que é o pet monstro do Damian, acaba gostando também do Mutano. No final dessa primeira saga, o Damian recebe o apoio do Batman, que mais tarde financia a Torre Titã para ser instalada em São Francisco. E assim, a nova equipe é formada. É o Mutano que faz as boas-vindas da equipe para a imprensa realizando um tour pela nova torre. E assim, São Francisco conhece os novos heróis da cidade. E claro que o Damian não gosta disso. E então depois acontece um crossover entre os Jovens Titãs e a equipe dos Titãs. Essa equipe é formada pelos membros clássicos da primeira equipe Titãs, mas agora mais velhos. Ele tem todo um arco que a memória foi apagada, e isso fazia parte de um plano da DC para restabelecer alguns elementos do pós-crise no cânon atual. O Mutano passaria por algo assim mais pra frente. O crossover tem como vilão o Exterminador, querendo se vingar pela morte de seu filho, Grant Wilson. Mas o Mutano interfere um pouco na saga. Logo depois, o Garfield tenta bombar as suas redes sociais, fazendo coisas maneiras se transformando. Na verdade, isso é apenas uma pequena distração para fugir dos problemas da equipe, porque o Damian tinha dementido o Wally Kid Flash, e isso pegou muito mal entre os membros da equipe. Isso realmente incomodou muito o Mutano. Ele pede para Estelar fazer alguma coisa, porque se ela não fizer, ele vai sair da equipe. E depois que o Mutano tem mais uma briga com o Robin, a Estelar de fato toma as rédeas da equipe e manda até no Damian. É então que acontece uma missão de resgate, com toda a equipe perto de explodir. O Damian não quer ser liderado, mas o resto do time quer que a Ravenna mande. A missão é para resgatar o Aqualad. Toda essa briga acaba culminando no Kid Flash retornando para os Jovens Titãs. E é o Mutano um dos responsáveis em convencer o Wally a voltar. E eles conseguem. Até o Damian meio que pede desculpas. E é então que tem algo mais ou menos importante que acontece no Mutano nessa fase. Acontece uma saga chamada Titãs do Amanhã. E nessa saga o Batman Tim Drake da realidade dos Titãs do futuro reaparece na linha do tempo do presente para matar o Superboy. Como ele é o Tim Drake, o Mutano tenta interceder um conflito para proteger o seu amigo dessa versão do futuro. Acaba sendo inútil, já que a própria Torre Titã é destruída pela primeira vez pós-Novos 52. O Tim Drake do futuro é derrotado e jogado para o hipertempo. E as consequências dessa saga afetam o Mutano diretamente. E é quando finalmente acontece uma saga mais focada então no Mutano. Aleluia! A história começa com uma narração que o Mutano, desde que perdeu seus pais, procura uma nova família. Com a Torre Titã parcialmente destruída, todos ficam meio chateados, mas entendem que a equipe pode continuar.
todos menos o Mutano, que prefere ficar sozinho nesse momento. Ele então é convidado a participar de uma partida de beisebol, mas acaba perdendo o controle quando ficam debochando dele. Se sentindo completamente isolado, o Mutano fica realmente triste. Uma mulher chamada Joran, com uma camiseta do Mutano, aparece e faz uma oferta para ele se sentir bem. O Mutano fica pensando outra coisa, mas acontece que ela é uma holograma e convida para ele ir até um local. E assim, obviamente esse convite suspeito era uma armadilha. Mas o Mutano ele tá tão pra baixo aqui nesse momento que ele aceita qualquer coisa mesmo. Ela o leva até esse barco que chamam de Terra do Nunca. Uma clara alusão ao Peter Pan. Vários jovens moram ali. Todos eles são fãs do Mutano. Ela convida o Mutano a se juntarem a eles. E também para testar esse novo aparelho chamado Pixie, que cria ilusões falsas no cérebro da pessoa. O Garfield decide testar esse negócio. O que acontece é que é uma espécie de substância que ilude a pessoa a pensar que vive numa realidade perfeita. Um mundo faz de conta. Nesse mundo, os seus pais não morreram. E ele teve uma namorada e foi famoso no colégio. E assim, o Mutano é manipulado para usar a sua influência para incentivar jovens a usar esse negócio. E em paralelo a isso, claro, os outros titãs começam a pesquisar mais sobre isso, sobre esse tal produto. Eles sabem que isso está fazendo mal para vários jovens. O Damian tenta avisar o Mutano, mas como ele meio que sofreu uma lavagem cerebral, ele não raciocina direito. E assim é manipulado pela Joran para atacar os titãs, junto com os demais que usaram esse aparelho. O Mutano chega até virar esse demônio e luta com Golias. E é bem legal. Com a ajuda do Kid Flash, os titãs conseguem acabar com todos os adolescentes controlados pelo aparelho. Já o Mutano ganha a luta contra o Robin, mas acaba caindo na água, o que danifica o aparelho. É então que ele entende o que aconteceu. A Joran tenta convencê-lo a ficar com ela, nesse mundo de fantasia perfeito. Mas o Mutano diz que não adianta fugir da realidade, e ele precisa encará-la. E assim, prende a Joran. Mais tarde, ele a visitaria no centro de detenção juvenil, e finalmente admite em narração que precisa seguir em frente com a sua vida. E assim, ele retorna para os Jovens Titãs. Contudo, ele volta, mas não para entrar na equipe. Isso porque acontece uma saga chamada No Justice, da DC, que mudou completamente a configuração das equipes nessa fase da editora. Vários heróis da DC enfrentam o Brainiac após uma invasão à Terra. O final da saga resulta numa nova formação dos Jovens Titãs, que não inclui o Mutano. Além disso, o Mutano começa a não conseguir mais controlar direito seus poderes. É quando o Asa Noturna, a pedido do Batman, convoca uma nova equipe dos Titãs e recruta o Mutano com o intuito de ajudá-lo a controlar os seus poderes também. E aí, durante toda essa nova saga, nós vamos ver o Mutano com essa aparência meio Hulk, tentando então descobrir uma nova forma de recuperar e usar os seus poderes. O Garfield até consegue se transformar completamente em animais, mas é algo que ele precisa se concentrar totalmente. Tipo aqui quando ele se transforma em um unicórnio, mas em alguns momentos ele usa apenas alguns membros para não ser tão cansativo. Ele chega a se queixar sobre isso e tem medo de perder totalmente o controle de seus poderes. Nesse momento no canon da DC, a Liga da Justiça estava fora da Terra e cabe aos Titãs a proteção total do planeta. O Garfield chega a duvidar da liderança dos Titãs várias vezes, mas depois que ele prova o seu valor numa missão que o próprio Mutano ficou descontrolado, ele passa a valorizar mais o Asa Noturna. Lembrando que essa é a primeira vez que esse Mutano trabalha numa equipe com a Asa Noturna desde lá dos 952. Mas não logo depois nas HQs do Batman, o Asa Noturna leva um tiro na cabeça e fica sem memória. O Mutano é o último da equipe a ficar sabendo. Ele pensa que a equipe pode acabar, mas é aquele negócio. Sempre tem uma próxima missão e todos os membros continuam sem o Dick Grayson. Nesse momento, acontece um arco chamado Drowned Earth, e os Titãs acabam saindo da Terra e ficam ilhados em outro planeta. Nesse local, o Mutano é exposto a alguma coisa, e também por causa de suas incertezas e por se sentir inútil na equipe, ele fica dominado pelos seus poderes e luta contra os seus amigos. E é a Miss Martian que consegue detê-lo. Inclusive tem um momento bem Justiça Jovem aqui, porque a Miss Martian revela sua verdadeira identidade como marciana. Depois de uma longa batalha, o Mutano se acalma e também consola a Mega, porque essa foi uma luta que mexeu muito com o seu emocional. E quando os Titãs retornam para a Terra, o Mutano ele começa a passar mal e é revelado que ele foi possuído por uma entidade. Acontece essa cena bizarra que algo grotesco sai do seu corpo e começa a falar por ele. Ele fala pelo Parlamento do Vermelho, que só lembrando é aquela força primária dos animais da DC. Acontece que o culto do sangue está tentando dominar essa força. A equipe, juntamente com a ajuda do Lanterna Kyle Rayner, invadem o reino de Unearth para deter o culto. Mas durante essa missão, a líder utiliza o poder da força primária do Parlamento Vermelho para controlar o Mutano. E ele fica totalmente do mal nesse momento, e com essa aparência do Hulk. O Garfield do mal chega até a ganhar da Dona Troy,
mas ele acaba sendo controlado após Ravenna recuperar 100% dos seus poderes. Com os vilões derrotados e como o Parlamento do Vermelho foi salvo, o Mutano recupera 100% dos seus poderes e volta a ter uma aparência de adolescente. E foi exatamente nesse ponto aqui que a HQ dos Titãs, acabou. A equipe iria voltar totalmente apenas nas HQs dos Jovens Titãs, agora com Asa Noturna recuperado. Eles criam uma torre Titã em Nova York e formalizam um negócio chamado Academia Titã para formar novos heróis. O Mutano, claro, está envolvido e é um dos professores. E esse é o momento que finalmente temos Mutano e Cyborg interagindo junto com os Titãs pós 952. E levou apenas 9 anos aí para o Garfield reencontrar o seu grande amigo. E bem, essa fase dos Titãs é bem fraquinha e é muito mais centrada no mistério do Red X e dos novos alunos. O Mutano fica totalmente de escanteio. Tem algumas interações com a Ravenna aqui e ali, mas não vai para lugar nenhum. Contudo, existia essa realidade alternativa chamada de Future State, na qual o Mutano meio que se junta ao Cyborg, e essa saga era para explicar mais ou menos o que acontece no Future State dos Titãs. E essa fusão do Cyborg com o Mutano realmente acontece, mas é abandonada algumas edições depois. E ambos passam por uma cirurgia e eles ficam como se nada tivesse acontecido. É realmente um negócio bem consequente, e que não continuou porque realmente os fãs não gostaram dessa ideia. E depois a Torre Titã é destruída, o Red X é revelado, um outro Red X surge e a torre é reconstruída e a fase termina na edição 15. E finalmente chegamos agora no ponto mais recente aqui da história do Mutano, que aconteceu agora durante a nova saga Dark Crisis. Nela, o Exterminador, que está sendo manipulado pela Great Darkness, invade a Torre Titã com todos os vilões da DC numa grande investida. Vários heróis estavam fora naquele momento, e a Liga da Justiça era dada como morta. O Mutano estava na torre durante a invasão e luta com o Exterminador, mas ele acaba perdendo e o Slade acerta um tiro na cabeça dele, o que teoricamente era para salvá-lo, mas o Mutano sobrevive. Só que ele fica em estado grave. A Torre Titã também é destruída novamente aqui, e quem resgata o seu corpo é a Ravenna. No hospital, é dito que o Mutano vai se recuperar, mas o trauma pode ser algo que ele precisará de mais tempo para voltar a 100%. E é legal que ele recebe flores da Patrulha do Destino. Depois disso, o Mutano aparece com esse tapa-olho maneiro, e se recupera no final da saga. Ele tem a sua chance de lutar novamente com o Deathstroke. E já quase no finalzinho da saga, ele se junta aos Titãs numa guerra para salvar o mundo, o que eles conseguem fazer. Mas é aqui que termina, até o momento, a história do Mutano. Oi pessoal, Gabriel voltando aqui, porque depois que a gente gravou esse vídeo, teve algumas novidades envolvendo o Mutano e os Jovens Titãs. Depois que a saga Dark Crisis on Infinite Earth termina, os Titãs se tornam a equipe mais importante do universo DC, já que naquele momento a Liga da Justiça não retorna. O Asa Noturna, como líder da equipe, acaba levando a nova Torre Titã para Bloodhaven, iniciando assim uma nova era para os Titãs, na qual o Mutano faz parte. E agora sim, voltamos para o Marcelo. E assim, realmente deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Se esquecemos de algum detalhe aqui, comenta aqui embaixo. E até a próxima então, galera. E essa foi a história então completa do Mutano. E aí, gostaram, não gostaram? Deixe suas opiniões nos comentários. E se curtir esse vídeo, deixa aqui esse joinha e se inscreva no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.